Olha, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Célio Teixeira, às mais 10 do dia. Hoje, quinta-feira, 8 de outubro do ano de 2020. Já vou trazendo os principais destaques do vídeo de hoje. O futuro da Amazônia nunca foi tão nebuloso, segundo estudiosos. Alvo de Guedes e Congresso, corte de super salários daria só 1 bilhão para a renda cidadã. Essas são informações de um estudo feito, nós vamos trazer detalhes em instantes. E vamos conferir ainda. Saiba mais sobre o ano letivo unificado. O que vai ser isso? A avaliação em 2021 poderá indicar se aluno avança uma ou duas séries. Prefeito e primeira-dama candidatas são presos em flagrante com lista de eleitores e R$80 mil em espécie, gente. Isso lá no Piauí, nós vamos conhecer essa história. União Europeia garante vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson para cerca de 400 milhões. Isso mesmo, 400 milhões de pessoas. Terceira escola na Grande Fortaleza suspende aulas presenciais após casos positivos de Covid-19. Será que já é hora de voltar às aulas? Casal é preso suspeito de atear fogo a casa com morador dentro para vingar de furto de perfumes. Gente, que história. Agentes penitenciários são suspeitos de estuprar detento em presídio da Grande Fortaleza. Mais da metade dos governadores já tiveram Covid-19. E nós vamos conferir ainda. Mais de 350 candidatos tentam se eleger mesmo com contas reprovadas pelo Tribunal de Contas da União. Nós vamos conhecer tudo em detalhe daqui a pouquinho, mas antes fazer um convite bem especial. Convidar você para ir lá no canal do Célio Teixeira, se inscrever. Se está vermelhinho, é sinal que você não se inscreveu ainda. Vai lá, se inscreve, participa de mais este meio de comunicação que leva todos os dias, de segunda a sexta-feira, as principais informações, aquilo que acontece no país, que é relevante, às vezes até fora do país, na região, tá certo? Então agradeço demais a todos vocês por participarem de mais esse veículo de comunicação. Vamos então aos detalhes aí das principais notícias de hoje. Em meio a conflitos políticos e fumaça visível do espaço, o futuro da Amazônia nunca foi tão nebuloso. Ambientalistas veem o desaparecimento de uma floresta tropical com consequências globais. Líderes indígenas veem em uma casa ancestral que continua a ser explorada por colonos após 500 anos de violência genocida. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vê uma área valiosa desperdiçada por homens das cavernas e marxistas. 60% da maior floresta tropical do mundo está dentro das fronteiras do Brasil. E desde 2006, viajei milhares de quilômetros na Amazônia, testemunhando como o rio e seus povos passaram por um século de mudanças ecológicas e culturais em uma geração. Isso não foi eu não, viu, gente? Durante algumas semanas no ano passado, um recorde de incêndios na região chamaram a atenção do mundo, como a intensidade que lembra as campanhas Salve a Floresta Tropical da década de 80. Mas este ano a terra está queimando durante uma pandemia que interrompeu viagens, atrapalhou esforços de proteção do meio ambiente e também incentivou mineiros, madeireiros, fazendeiros a invadir terras indígenas com impunidade. Em maio, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi flagrado em vídeo sugerindo a Bolsonaro que use a distração do coronavírus para arrochar as regulamentações ambientais. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto da cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, disse ele, enquanto valas comuns estavam sendo cavadas para as vítimas do coronavírus em Manaus, capital do Amazonas, o ministro achou que era hora do governo entrar cada vez mais em terras indígenas e aí fazer um verdadeiro genocídio. Quando eu disse não sou eu, é porque não sou eu que estou na Amazônia fazendo isso, mas um conjunto de cientistas e estudiosos das florestas tropicais.
Proposta de congressistas endossada pelo ministro Paulo Guedes da Economia de cortar salário acima do teto do funcionalismo, o teto hoje é R$ 39.300, é insuficiente para financiar uma ampliação significativa do Bolsa Família. A medida defendida por membros do governo e líderes da reforma forte dessa reforma enfrenta forte lobby de servidores, especialmente do Judiciário no Congresso. Em 2015, o governo Dilma Rousseff apresentou um projeto semelhante. A proposta representaria o equivalente a 1 bilhão por ano de redução de despesas para a União. Para bancar o Renda Cidadã, programa que deve substituir aí o Bolsa Família, a equipe do presidente Jair Bolsonaro busca cerca de 20 bilhões. Com essa verba, a ideia é ampliar a cobertura das transferências de renda a famílias na linha da pobreza e extrema pobreza, além de aumentar o valor do benefício mensal. Eu imagino aqui que cortar só do funcionalismo alto talvez não seja suficiente, porque não vai aos grandes salários de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, deputados, senadores, todo mundo, corta de todo mundo, dá um salário bom, acaba as regalias, acaba os auxílios, que aí eu tenho certeza que vai dar para fazer um programa com muito mais recursos. Só que eu volto a repetir, esses programas sociais, eles precisam estar vinculados à geração de emprego e renda. Não adianta só doar, só entregar. Gera emprego e renda para essas famílias ganharem mais, para essas famílias trabalharem e produzirem e a economia circula. Só aumentar auxílio não vai ajudar, ao meu ver, em muita coisa e nem por muito tempo. A resolução do Conselho Nacional de Educação, CNE, aprovada nesta terça-feira, ou na última terça, abriu a possibilidade que redes de ensino da educação básica possam unir anos letivos de 2020 e 2021, quando forem reabrir as escolas. O texto também permite que o ensino remoto seja adotado até o fim do ano que vem, ou seja, até o fim de 2021. O documento ainda precisa ser homologado pelo Ministério da Educação, MEC, e a adesão das redes é voluntária, mas ele abre um caminho importante para que os currículos sejam adaptados e permitam que as escolas que já estão reabrindo planejem a abordagem pedagógica de olho em 2021. Ou seja, essas escolas poderão juntar os 2 anos e, através de provas, essa é uma das propostas, através de provas no final, ver se o aluno conseguiu melhorar as condições nas 2 séries. Se conseguiu, ele avança as 2 séries em uma, tá certo? Mais ou menos por esse caminho, mas ainda falta detalhar e falta, acima de tudo, a homologação pelo Ministério da Educação. Gente, o prefeito de Acricolândia, Walter Ribeiro Alencar, ele é do Progressista, e sua esposa Kelly Alencar, do PTB, candidata a prefeita de Lagoinha do Piauí, foram presos e autuados em flagrante suspeitos de crime eleitoral nesta quinta-feira, hoje, portanto. Segundo o promotor de justiça, Mário Normando, do Ministério Público do Piauí, eles foram presos com uma lista de eleitores e ainda R$80 mil em dinheiro vivo, segundo o Ministério Público. Ainda de acordo com o promotor, eles foram flagrados com bens, dinheiro em uma lista de eleitores que carregavam. A prisão aconteceu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão da Operação Ibi Clausus. Foram flagradas anotações com nome de eleitores e possíveis vantagens que os eleitores receberiam em troca de votos, além de bens que seriam distribuídos no período eleitoral. 87 mil em dinheiro, 40 mil em cheques, declarou o promotor. Já começou aí o toma lá da cá, a compra de votos. Após 2 funcionários testarem positivo para a Covid-19, uma escola da rede privada de Fortaleza, localizada no bairro José Walter, suspendeu as aulas presenciais no ensino infantil. É o 3º caso de interrupção de atividades na região metropolitana de Fortaleza. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado, aqui, a CESA, informou que foi notificada sobre o fechamento do colégio na manhã desta quinta-feira, hoje, portanto. Devido aos casos de Covid, uma equipe de vigilância epidemiológica investiga o caso e deve visitar a instituição na próxima sexta-feira, amanhã, portanto. A Secretaria da Saúde informa que foi notificada na manhã de hoje de toda esta situação e toma providências já a partir de amanhã. Aliás, gente,
as questões políticas, pelo menos aqui no estado do Ceará, a visitação de candidatos a eleitores tem criado aglomerações, e essas aglomerações, ou mesmo o contato mais próximo, mais direto com o eleitor, tem contribuído para que as pessoas fiquem passando o vírus, que voltou a crescer em praticamente todo o estado. Não é ainda alarmante, mas já tem números que os casos vêm crescendo em algumas regiões do estado, motivado principalmente pelo retorno às escolas e também pela questão da campanha eleitoral. No contato direto, candidato-eleitor, isso tem contribuído de forma muito direta para o aumento da Covid-19. Vale dizer que as eleições estão chegando, mas o vírus não saiu daqui ainda não, nem daqui e nem praticamente do mundo. Então é preciso manter cautela e cuidado, independentemente de quem seja o candidato, se seja o seu ou não, é preciso ter um pouco de cautela e continuar aí com as questões de distanciamento social, uso de máscara e os cuidados tão necessários. A Comissão Europeia disse que hoje selou um acordo de distribuição com a Johnson & Johnson para receber um suprimento de sua potencial vacina contra a Covid-19 para cerca de 400 milhões de pessoas na Europa. Trata-se do terceiro acordo de compra antecipada assinado aí pela União Europeia com fabricantes das vacinas contra a Covid-19, aí incluídas não só essa, mas os contratos com a AstraZeneca e também com a Sanofi. Pelos termos do acordo, 27 estados ou países da União Europeia conseguirão acomodar até 400 milhões de unidades da vacina depois que a agência reguladora de remédio do bloco dê seu aval sobre a segurança e a efetividade da vacina. Portanto, aí uma boa notícia, vacina aí, a Europa já se comprometendo com 400 milhões de doses. É um bom número e aos poucos as vacinas devem começar a dar as caras de fora já neste ano, início do próximo. A Polícia Civil apreendeu um casal suspeito de incendiar uma residência com um homem dentro na zona rural de Acopiara, vizinha aqui a Mombaça, no interior do Ceará. O caso aconteceu nesta quarta-feira, ontem, portanto, e, segundo os suspeitos, foi motivado pelo suposto furto de um perfume. Minha Nossa Senhora! Perfume que a vítima tirou de um dos suspeitos. O morador da casa foi encontrado carbonizado em um dos cômodos do imóvel. De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados por volta de 12 horas e 40 minutos para um incêndio em uma residência no distrito de Trussul, a 40 quilômetros da sede de Acopiara. Quando os agentes chegaram ao local, as chamas já haviam sido apagadas, por populares que localizaram o corpo do proprietário da casa dentro do banheiro. O homem, que foi carbonizado, estava vestido e sentado em um aparelho sanitário. A perícia forense foi acionada e recolheu a vítima para a cidade de Iguatu. Mas será que era francês esse perfume? Mesmo se fosse, não valeria. A Polícia Civil do Ceará e a Controladoria Geral de Disciplina de Órgãos de Segurança Pública e o Sistema Penitenciário investigam uma denúncia de um detento de que ocorreu um estupro contra um preso na casa de privação provisória da liberdade, professor Clodoaldo Pinto, também conhecido aqui no estado como CPPL2, isso lá em Itaitinga, na Grande Fortaleza. 3 policiais penais são suspeitos de praticarem o crime. A violência sexual teria acontecido no mês de junho deste ano, mas o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Metropolitana de Itaitinga somente no dia 17 de agosto. O delito foi relatado aí por um interno, gente, que situação, que testemunhou o caso contra um companheiro de cela e também foi vítima de agressão. A Secretaria de Administração Penitenciária investiga o caso sobre esse ato absurdo. O preso relata que tudo aconteceu após uma brincadeira entre os dois detentos durante o banho de sol. A ação foi interpretada pelos agentes como uma discussão, momento em que a atividade foi cancelada e os internos voltaram para as celas. Aí esses 3 policiais aí se aproveitaram do caso para estuprar um rapaz e ainda bater no outro que presenciou o ato. Que prazer esses canalhas têm numa situação dessa. Que coisa!
O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou em sua conta no Twitter, na noite da última quarta-feira, noite de ontem, portanto, que testou positivo para a Covid-19. Na postagem, ele explicou que se submeteu a um teste de Covid-19 na segunda, após apresentar sintomas gripais. O primeiro teste deu negativo e o segundo apresentou diagnóstico positivo para a doença. Com o resultado, Camilo Santana é o 16º, olha gente, 16º governador a ser diagnosticado com a doença. Ele afirmou também que dará continuidade aos trabalhos de forma remota. A vice-governadora do estado, Isolda Sela, que é do PDT, também já foi infectada pelo coronavírus em abril, nos primeiros meses da pandemia. Dessa maneira, mais da metade dos governadores do país contraíram a doença nos últimos meses. Entre os meses de agosto e setembro, nós tivemos os governadores do Amazonas, o Wilson Lima, o governador do Piauí, o Wellington Dias, governador sul-mato-grossense, Reinaldo Azambuja, divulgaram os seus diagnósticos nas redes sociais. Vamos então a essa lista aí dos governadores que já contraíram a doença. Na região norte, nós temos Antônio Denarium, sem partido, lá de Roraima, Helder Barbalho, lá do Pará, Wilson Lima, do Amazonas. No nordeste temos Belivaldo Chagas, de Sergipe, Camilo Santana, do Ceará, Renan Filho, de Alagoas, Paulo Câmara, de Pernambuco e ainda o Wellington Dias, do Piauí. No sudeste, João Dória, de São Paulo, Renato Casagrande, do Espírito Santo e Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. No centro-oeste, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Mauro Mendes, do Mato Grosso e Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul. E no sul, nós temos ainda Carlos Moisés, de Santa Catarina e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Portanto, aí, gente, muitas, mas muitas pessoas mesmo que já contraíram, 16 governadores, fora o presidente da República e tantos outros. Essa doença, na verdade, não escolhe cor, partido, ninguém. Ela é muito democrática e é um tipo de democracia que não serve, porque está contaminando muita gente. Pelo menos 356 candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador terão que correr para apresentar uma defesa na Justiça Eleitoral nas próximas semanas. Um cruzamento feito pelo portal G1 entre a lista de gestores públicos que tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, TCU, e os registros também de candidaturas nos tribunais regionais eleitorais mostra que esses candidatos poderão ser barrados nesta eleição com base na lei da ficha limpa. O maior número de candidatos com risco de ter o registro negado é de postulantes ao cargo de prefeito, total 209, seguidos pelos candidatos a vereador, 107, e candidatos ou candidatas a vice por 40 pessoas. Portanto, aí, perspectiva de alguns serem barrados. E quem são os partidos que estão aí com esse maior número? O MDB tem 56, o PP 36, o PT 31, o PSD 28, o PL tem 26, o DEM tem 24, PDT também 24, PSDB 18, PSB 16, PTB 14, Avante 12, Republicanos 10, PCdoB 10, PSC 9, Rede 9, Cidadania 8, PROS 4, Solidariedade 4, PSL 4, PV também 4, Patriotas 3, DC 2, PTC 2, PRTB 1 e PMB 1 candidato. Então, um bom número de pessoas aí que estão ficha suja, mas continuam aí na chapa. Se não trocarem até a data, com certeza vai prejudicar. Se for o vice, prejudica a chapa principal. Se for o principal, prejudica o vice também. Então, não tem para onde correr. Gente, agradecer demais a todos vocês pela companhia e amanhã estaremos de volta. Vamos se inscrever lá no meu canal, por gentileza. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição das 10 mais do dia.